Olá, gente. Bom dia para quem está vendo esse vídeo pela manhã, boa tarde para quem vai assistir à tarde, boa noite para quem assistir durante a noite. Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma aula, digamos assim, sobre o capital. Hoje eu resolvi abusar um pouco mais da paciência de vocês, porque hoje eu quero encerrar essa sessão da transformação do dinheiro em capital, né? E nós já fizemos, além da primeira playlist, que são as determinações históricas do capital, nós estamos agora nas determinações lógicas do capital. Nessa última parte nós já fizemos, se eu não estou enganado, 10 aulas. Essa será a última aula sobre esse tema, que é a transformação do dinheiro em capital, para que a gente possa, no próximo vídeo, iniciar, né, o processo de produção, como o capital em operação, né, em atividade, no processo de trabalho. Né? Então, na última, nós vimos, né, nas últimas 9 aulas, nós estudamos praticamente o capital como um sujeito automático, o capital como uma relação privada consigo mesmo. Acontece que o capital é uma relação social, é uma relação que inclui, portanto, como relação social, de um lado capitalistas e de outro lado trabalhadores. Portanto, né, nós vamos ter que dar conta agora dessa relação e vamos analisar agora a dimensão do capital, não mais como sujeito automático, uma relação privada consigo mesmo, mas uma relação do capital com o seu outro, que no caso é o trabalho. Né? E vamos ver agora, portanto, que nessa relação o capital se apresenta como um sujeito usurpador, na medida em que ele só se valoriza, né, na medida em que suga do trabalho a sua substância criadora do valor. Tá? Então, mesmo correndo o risco de ser um pouco enfadonho, né, eu vou procurar encerrar essa discussão ainda hoje. Tá? Bom, então a gente vai começar, né, dizendo o seguinte, né, que, repetindo um último parágrafo da discussão anterior do capital como sujeito automático, nós dizíamos que o valor se torna, assim, valor em processo, ou seja, que o capital só pode ser pensado como movimento. Né? Dinheiro em processo e, como tal, capital. Né? Ele entra na circulação, sai dela acrescido de um valor maior para a ela retornar e começar de novo um novo ciclo. Nesse percurso, ele sofre alteração. Saiu da circulação com uma quantia de dinheiro maior do que a que adiantou inicialmente, de linha. Dinheiro que cria dinheiro. É a descrição do capital, de linha, dinheiro que cria dinheiro, é a descrição do capital, como diz Marx, no capítulo 4, na página 231, dinheiro que cria dinheiro é a descrição do capital na boca dos seus primeiros intérpretes, os mercantilistas. Tá? Nessa busca incessante de autovalorização do valor, o capital não é somente sujeito, como eu falei anteriormente, automático, ele é também sujeito usurpador deste processo.
como tal, ele existe como relação na qual se confrontam, de um lado, o capital, de outro, o seu oposto, o trabalho. Nos termos de Marx, abre aspas, isso é nos Grundrisse, na página 203, na edição publicada pela Boitempo, né? Marx diz: o valor de uso que confronta o capital como valor de troca, posto é o trabalho. O capital se troca ou está nessa determinidade só em relação com o não capital. A negação do capital, e só é capital relativamente a esta última. O não capital efetivo, diz Marx, é o trabalho. O capital e o trabalho, ao mesmo tempo que se opõem como figuras autônomas entre si, eles se implicam reciprocamente. Trata-se de uma relação que na linguagem hegeliana, que Marx também usa, trata-se de uma relação reflexiva, no sentido de dizer que o capital, para existir como tal, precisa do trabalho, e o trabalho assalariado, para existir como tal, só pode ser definido em relação ao capital. Muito bem. Uma relação em que os dois polos, essa relação reflexiva, o capital põe o seu outro como seu oposto, o trabalho. Isso tudo fica muito mais claro quando Marx analisa as determinações contidas na relação entre capital e trabalho. Muito bem. Continuando, analisando essa relação entre capital e trabalho, né, Marx diz o seguinte: o valor de uso que o trabalhador tem para oferecer ao capitalista, portanto, que em geral ele tem de oferecer a outros, não está materializado em um produto. Quer dizer, o valor de uso, presta bem atenção, que o trabalhador tem que oferecer ao capital, né, não está materializado em nenhum produto, mas existe de qualquer maneira fora dele. Logo, não existe realmente, mas só existe logo, não existe realmente, mas só potencialmente, com sua capacidade. Quer dizer, o valor de uso que o trabalho tem para oferecer ao capitalista essa é apenas uma disposição, né, que o trabalhador se vende ao capitalista, né, porque se essa disposição, se essa atividade do trabalhador estivesse já incorporada no próprio valor de uso, esse valor de uso seria do próprio trabalhador e não do capitalista. Então, ele vende ao capitalista a disposição, a sua capacidade de trabalho. É o capitalista que vai pôr em efetividade a atividade do trabalho. Tá certo? Só devém, diz Marx, efetividade quando é solicitado pelo capital. Então, o trabalho só vem a ser efetividade, só vem a ser atividade efetiva quando é solicitado pelo capital. Quando é posto em movimento pelo capital. Pois atividade sem objeto não é nada. Ou é, no máximo, atividade intelectual, da qual não se trata aqui. Tão logo recebe o movimento do capital, esse valor de uso existe como atividade determinada, diz Marx, produtiva do trabalhador. É sua própria vivacidade dirigida a um objetivo determinado
e por isso manifesta-se em uma forma determinada. Então, só recebe o movimento, só recebe o trabalho, só recebe seu movimento, só se torna atividade destinada a um determinado fim, quando esse movimento é posto pelo capital, quando o trabalhador é contratado pelo capital. Isso está muito claro nos Grundrisse, né? Na edição da Boitempo, como eu faço questão de frisar mais uma vez, na página 211, virando entre a página 211 e 213. A ação do trabalho como atividade determinada, portanto, pelo capital, atividade determinada pelo capital, que para criar mais valor precisa alimentar-se do trabalho, da substância do valor, já que o trabalho é a substância do valor. Afinal, como trabalho morto, já que o capital é trabalho morto, o capital somente pode aumentar seu valor sugando trabalho vivo, que é a fonte viva do valor. Já no primeiro capítulo, Marx diz isso muito claramente. A substância do valor é o trabalho abstrato. Quanto mais do trabalho vivo o capital suga, diz Marx, né, mais valor novo se apropria o capital. Maior, portanto, é a quantidade de mais valor que esse morto usurpa, pois, como trabalho morto que é, age como se fora um vampiro, que vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais, quanto mais trabalho vivo ele suga. Está no Capital, essa citação, no livro 1, na página 307. Mas por que o trabalho, né, se submete ao capital e o reconhece como seu sujeito? Porque o trabalho posto como o não capital é trabalho não objetivado, concebido negativamente. Nessa condição, o trabalho é atividade puramente como possibilidade. Por isso ele se submete ao capital. Vocês vão já entender melhor por que o trabalho se submete ao capital, ao domínio do capital. É trabalho, né? Nessas condições, o trabalho é atividade puramente como possibilidade, como eu acabei de falar. É trabalho separado de todos os meios e objetos de trabalho. Separado de toda a sua objetividade. O trabalho vivo, existindo como abstração dos seus objetos, como separação total das condições materiais de sua efetividade. Então, o trabalho se submete ao capital, porque ele está separado de forma absoluta dos meios de produção para exercer a sua atividade como trabalhador. Né? É o trabalho, diz Marx, que submete ao capital. É o trabalho, e aqui vai entender porque que ele submete-se, é o trabalho como pobreza absoluta. A pobreza não como falta, mas como completa exclusão da riqueza objetiva. Ou ainda, como o não valor existente e, por conseguinte, valor de uso puramente objetivo, existindo sem mediação. Tal objetividade só pode ser uma objetividade não separada da pessoa. Apenas uma objetividade coincidente com sua imediata corporalidade. O trabalho
não como objeto, mas como atividade, não como valor ele mesmo, mas como fonte viva do valor. A riqueza universal perante o capital, no qual ele existe na forma objetiva como realidade, como possibilidade universal do capital. Possibilidade que se afirma enquanto tal na ação. Portanto, de nenhuma maneira, diz Marx, se contradiz a proposição de que o trabalho é, por um lado, pobreza absoluta e, por outro, possibilidade universal de riqueza como sujeito e como atividade. Ou melhor, dizendo, essas proposições inteiramente contraditórias condicionam-se mutuamente e resultam da essência do trabalho, pois é pressuposto pelo capital como antítese, diz Marx, como existência antitética do capital. E, de outro lado, por sua vez, pressupõe o capital. Então, o trabalho é pobreza absoluta, porque ele só existe como possibilidade. E ele só pode se efetivar, ele só pode exercer sua atividade quando é, digamos assim, submetido ao domínio do capital. E o trabalho se submete ao domínio do capital porque ele é essa pobreza absoluta. Ele não dispõe de meios para executar suas atividades. Né? Se a classe trabalhadora dispusesse de meios para produzir os bens e serviços necessários à sua subsistência, a classe trabalhadora não trabalharia para a classe capitalista em troca de um salário. Mas como ela é desprovida de toda e qualquer riqueza material, ela é pobreza absoluta, no sentido de que ela não dispõe dos meios para efetivar sua força de trabalho, ela se vê na obrigação, né, de se submeter aos domínios do capital. Em outras palavras, Marx aqui está pressupondo, já no início, né, que para que o capital produza valor, ele tem que pressupor, de um lado, a classe trabalhadora destituída de qualquer possibilidade de subsistir por conta própria. Né? É o trabalhador desprovido de toda a condição material, que só dispõe de sua força de trabalho para vender à classe capitalista. Isso que eu acabei de ler está nos Grundrisse, na virada da página 229 à página 230. Nessa passagem que eu acabei de ler, né, o autor de O Capital demonstra que essas determinações do trabalho na sua relação com o capital são de natureza, repita-se mais uma vez, reflexiva. Só existe rei porque há súditos que o reconhecem como rei. Isso é um tipo de relação reflexiva. Né? Eu não posso falar de uma sem falar da outra. Né? Eu não posso falar do negativo sem me referir ao positivo. Né? Não necessariamente que eu me refira de forma explícita, mas o negativo não existe sem o positivo, sem o polo positivo. A classe capitalista não existe sem a classe trabalhadora e vice-versa. Tá? São relações reflexivas que se incluem e se excluem mutuamente. Muito bem. Para se valorizar, o capital depende do trabalho vivo. O trabalho vivo, por sua vez, só se realiza como efetividade quando é determinado por aquele, isto é, pelo capital. Tá? Porém, não se pode esquecer, como Marx deixa transparecer acima, que nessa relação um dos polos é dominante em sua relação com o outro. De um lado capitalista, de um lado trabalhador, nessa relação um dos polos é dominante. Né? Não é preciso fazer uso de muita engenhosidade espiritual para compreender que o polo dominante é o capital. Ainda que o trabalho seja a substância do valor, tá?
ele não pode vir a se transformar em sujeito. Que a substância nas mãos de Hegel, na ciência da lógica, vira sujeito, se torna sujeito. Mas a substância, o trabalho, que é a substância do valor, não pode vir a se tornar sujeito. Se ela se torna sujeito, o capital passa a depender do trabalho e não o contrário. Tá? Bom, então, continuando, né? Ainda que o trabalho seja a substância do valor, ele não pode vir a se transformar em sujeito, pois, uma vez que está apartado das condições materiais da sua existência objetiva, ele só pode se objetivar quando o capital o inclui como momento de sua valorização. Na compreensão de Grespin, né, naquele livro dele, excelente livro, né, O Negativo do Capital, na página 141, Grespin diz o seguinte: o capital depende dessa fonte, isto é, do trabalho vivo, né, para se valorizar, desde que a inclua como fonte, mas também a exclua como totalidade potencial. Nega-se enquanto fonte do valor para que possa ter, nega-se enquanto fonte do valor que possa ter a pretensão de se elevar por si a substância a sujeito, aquilo que eu vinha dizendo. Por isso, vampirescamente, diz Grespin, o capital vive por roubar a vida do trabalho. Precisa deste para reviver e, no entanto, a suprime. Impede que o trabalho, que é a substância do valor, venha a se tornar sujeito. O morto só volta à vida ao matar o vivo, porque o capital que se confronta com o trabalho é trabalho materializado, é trabalho morto. É máquinas, equipamentos, instalações, é uma soma de dinheiro, né, que já foi realizado anteriormente, que é produto de uma produção anterior, por isso é trabalho morto, né? Então, o capital é trabalho morto, né? Por isso que agora fica mais claro, né? O capital vive por roubar a vida do trabalho, precisa deste para viver e, no entanto, a suprime. O morto só volta à vida ao matar o vivo. Em outras palavras, o aspecto positivo do trabalho como atividade criadora de valor é necessário como momento do capital, mas não deve ser negado por esse enquanto totalidade de constituição de que um todo no qual ele mesmo fosse mero momento. Tá? Grespin, página 141. Vamos para frente. Né? Mas isso não encerra não encerra de todo as determinações da relação entre capital e trabalho. Deve-se agora precisar que o trabalho que se confronta com o capital não é qualquer tipo de trabalho, tá? Mas sim um trabalho absolutamente indiferente à sua natureza particular. Não é qualquer trabalho, né, do qual se serve o capital para se valorizar. Né? O trabalho que se confronta com o capital é um trabalho que é indiferente à sua particularidade. Como diz Marx, o trabalho que se defronta com o capital, abre aspas, como valor de uso que se defronta com o dinheiro posto como capital, não é esse ou aquele trabalho, mas é trabalho por excelência. Trabalho abstrato, absolutamente indiferente diante de sua determinabilidade particular, mas suscetível de qualquer determinação.
Para a gente entender melhor essa indiferença total do trabalho frente à determinidade, frente à sua atividade, basta comparar, como Marx o faz, com o trabalho nas corporações da sociedade feudal. E aí o Marx diz o seguinte, né? No trabalho corporativo artesanal, por exemplo, em que o próprio capital ainda não possui uma fonte limitada, ainda está completamente imersa em sua determinabilidade particular, ou seja, ainda não é capital enquanto tal. Tá? Significa dizer, o trabalho em cada caso singular é, na verdade, um trabalho determinado. A totalidade de todos os trabalhos se lhe defronta e é fortuito qual deles exatamente o defronta. Por outro lado, o próprio trabalhador é absolutamente indiferente à determinidade do seu trabalho. O trabalho, enquanto tal, não tem interesse para ele. Para ele quem? O trabalhador. O trabalhador está interessado apenas em vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Qualquer trabalho serve. Qualquer atividade particular lhe serve. Né? Porque a finalidade do trabalhador, que o trabalhador tem ao vender sua força de trabalho, é conseguir um salário para poder sobreviver. Então ele é indiferente se trabalha para A, para B, para C, para D, para N, numa atividade A, C, N, Y, Z, o trabalhador, isso é indiferente. Tá? Então, por outro lado, o próprio trabalhador, diz Marx, é absolutamente indiferente à determinidade do seu trabalho. O trabalho, enquanto tal, não tem interesse por ele, mas tão somente na medida em que o trabalho, em geral, enquanto tal, valor de uso para o capital. Esse, diz Marx, né, ser portador de trabalho enquanto tal, isto é, do trabalho como valor de uso para o capital, constitui, portanto, seu caráter econômico. É trabalhador por ocasião ao capitalista. Tá? Muito bem. Isso está dito na página 230, 231 do Capital. Por isso, continua Marx, essa relação econômica, né, é desenvolvida tanto mais pura e adequadamente, a relação entre capital e trabalho, quanto mais o trabalho perde todo o caráter de arte. A sua perícia particular devém cada vez mais algo abstrato, indiferente, e devém mais e mais atividade puramente abstrata, puramente mecânica, por conseguinte, indiferente à sua forma particular. Atividade simplesmente formal, o que dá na mesma, simplesmente física, atividade pura e simples, indiferente à forma. Isso ainda está na citação que eu acabei de fazer, na página 230, 231 dos Grundrisse. Quando o trabalho é despido de toda arte, né, como era o artesão na sociedade medieval e outras sociedades, né, no capitalismo, o trabalhador, né, quem leu o capítulo 13 do livro 1 do Capital, Marx lá já mostra que o próprio processo de trabalho se transforma num processo de produção, no sentido de que, né, quem estabelece o ritmo, a atividade e a destreza do trabalho não é o trabalhador, mas as máquinas. O trabalhador se transforma num mero apêndice da máquina. Então ele pode sair de um setor para outro, dentro de uma própria empresa ou entre empresas, com a maior facilidade. Porque o trabalho foi simplificado a tal ponto na sociedade capitalista que facilmente o trabalhador consegue trabalhar na empresa A, B, C ou D, ou sair de A e ir para D, para B, para C e assim por diante. Muito bem. Decorre daí que o único valor de uso que pode constituir uma antítese ao capital é o trabalho, mais precisamente, trabalho criador de valor, isto é, trabalho produtivo. Quem está dizendo isso é Marx e não Teixeira. Tá?
Recorrendo à linguagem hegeliana, o seu outro posto pelo capital é o trabalho, mas não esse ou aquele trabalho, mas sim trabalho abstrato, trabalho criador de valor, trabalho produtivo. Por isso, o trabalho, diz Marx, como mera prestação de serviço, destinada à satisfação de necessidades imediatas, não tem absolutamente nada a ver com o capital, uma vez que o capital não procura tal satisfação. Quando um capitalista, diz Marx, manda cortar lenha para assar seu carneiro, não só o lenhador se relaciona com o capitalista na relação de troca simples, mas também o capitalista se relaciona com o trabalhador na mesma relação. O lenhador lhe dá seu serviço um valor de uso que não aumenta o capital, mas no qual ele se consome. E o capitalista não lhe dá em troca uma outra mercadoria sob a forma de dinheiro. Não, desculpe, o capitalista lhe dá em troca uma outra mercadoria sob a forma de dinheiro. O mesmo acontece com todas as prestações de serviço que os trabalhadores trocam diretamente pelo dinheiro. Isso, diz Marx, é consumo de renda, que, enquanto tal, sempre pertence à circulação simples, não é capital. Então, o trabalho que é pago com renda pelo capitalista não é trabalho criador de valor, não é trabalho produtivo, tá? Só é trabalho produtivo aquele que acrescenta valor ao valor pré-existente. Mas aqui o capitalista está gastando renda com o trabalhador para desfruto pessoal, para comer seu cardeirinho assado com seu bom vinho, né? Ele manda o lenhador, né? Não como trabalhador para agregar valor ao que ele já tem como capitalista, né? Mas para dissipar uma parte de sua riqueza sob a forma de prazer. Tá? Muito bem. De volta à questão do capital como sujeito de sua relação com o trabalho, nessa relação, a condição do sujeito do capital nunca é absoluta. Sua pretensão do capital de dominação total sobre a sociedade é constantemente questionada. Esse questionamento exige a mediação das instituições políticas para arbitrar e administrar os conflitos, principalmente entre as duas grandes classes sociais. É o que revela a luta pela determinação da duração da jornada de trabalho na Inglaterra, que Marx, né, investiga no livro 1 de O Capital. Aí ele chama atenção para o fato de que essa luta se desenvolve necessariamente dentro do parlamento. De 1863, diz ele, a 1864, período coberto pela investigação de Marx, o parlamento inglês aprovou várias leis que vão desde a regulamentação para definir uma jornada normal de trabalho, passando pela regulamentação do trabalho das crianças, até atingir o trabalho feminino. É claro que muito dessa legislação, como assim nota Marx, permaneceu letra morta, né? Entretanto, ele reconhece que a Lei das 10 Horas, promulgada em 1848, foi uma das maiores modificações econômicas ocorrida na pátria da Revolução. Então, o trabalho, né, põe determinados limites à voracidade do capital por mais trabalho. Mas enquanto essa luta se trava dentro dos marcos da regulação da lei, né, não se vai muito longe, né? Num texto
transformada em livro, né? Que foi o informe pronunciado por Marx nos dias 20 a 27 de junho de 1865, nas sessões do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores. Aí Marx, durante esses 7 dias, faz a sua apresentação, a sua exposição. Imagina uma coisa dessa, passar 7 dias expondo, né, para a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, um texto que não é fácil de ser lido. Um texto que depois veio a ser livro, foi publicado como livro, que é Salário, Preços e Lucros. E aí Marx fecha o último capítulo desse livro dizendo o seguinte: os sindicatos trabalham bem como centro de resistência contra as usurpações do capital. Falham em alguns casos por usar pouca inteligência a sua força, mas são deficientes de modo geral, por se limitarem a uma luta de guerrilha contra os efeitos do sistema, em lugar de, ao mesmo tempo, se esforçarem para mudá-lo. Em lugar de empregarem suas forças organizadas como alavanca para a emancipação final da classe operária, isto é, para a abolição definitiva do sistema de trabalho assalariado. Portanto, a luta dentro dos marcos legais, por dentro do parlamento, por dentro do sindicato, é uma luta importante, sim, sem sombra de dúvida. A regulação da jornada de trabalho foi uma conquista importante feita pela classe trabalhadora, mas essa luta é uma luta de guerrilha, né? Que seria bem melhor empregar todas as forças da classe explorada, no caso da classe trabalhadora, para mudar o sistema e não reformar o sistema. Palavras de Marx em Salário, Preços e Lucro, que está publicado como uma parte para a crítica da economia política de Marx. Está na página 185, né, da Abril Cultural, edição de, deixe-me ver, edição de 1982, tá? Então, com isso, nós encerramos a nossa exposição do capital como sujeito usurpador, né? E aí fica muito claro que o capital é uma relação social, e nessa relação social o capital é o polo dominante, é o sujeito, né? E ele só é sujeito na medida em que rouba do trabalho a substância, né, que o permite, portanto, reviver do mundo dos mortos, né, vamos dizer assim, já que o capital é trabalho morto, é trabalho passado, é trabalho materializado. Então, ele só pode acrescer de valor se sugar o trabalho vivo. E o trabalhador se submete, né, ao domínio do capital, porque o trabalhador está separado de todas as condições materiais de existência para a realização de sua atividade produtiva como trabalhador, tá? Então, ficamos por aqui. Não sei qual foi o tempo que nós já gastamos, mas no nosso próximo encontro nós voltamos à discussão agora do processo de trabalho, capítulo 5 de O Capital. Muito obrigado e até a próxima.